Olá, meu nome é Everton Alonso, você está no canal de leitura bíblica, estamos no dia 191 da nossa leitura bíblica anual. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura de Josué, no capítulo 12 e no capítulo 13, iremos a Salmo 145, iremos ao profeta Jeremias no capítulo 6 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Mateus no capítulo 20. Aqui em Josué, no capítulo 12, nós vamos fazer a leitura sobre a lista dos reis que foram derrotados, e lá no capítulo 13 de Josué, nós vamos ler as terras a serem conquistadas, nós vamos ler as divisões das terras ao leste do Jordão que foram feitos por Josué. Vamos a essa leitura? Josué, no capítulo 12. São estes os reis que os israelitas derrotaram, de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte do Hermon, inclusive todo o lado leste do Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar do Quinerete até o mar do Arabá, o mar Salgado até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé da encosta de Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bassã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote, em Edrei, e governou o monte Hermon, a Salcá, toda a Bassã até a fronteira do povo de Gessur e de Maaca, e a metade de Gileade, a fronteira do Esson, rei do Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis de Josué, que Josué e os israelitas derrotaram no lado oriental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até Alaque, que ergue na direção do Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Sefilá, a Arabá e as encostas das montanhas e o deserto e o Negueb. As terras dos Hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó e o rei de Ai, próximo a Betel. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jequeneon, o rei do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote Dor, o rei de Goim, de Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Tendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, toda a região dos filisteus e dos Gessuritas, desde o rio Sior, próximo do Egito, até o território do Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara, dos Sidônios, até Afeque, a região dos amorreus, dos Giblegleus e toda Líbano. Para o leste, desde Baal-Gade, do pé do monte Hermon, até Lebe-Amate, todos os habitantes dos montes, desde o Líbano até Misrefote Maim, isto é, dos Sidônios. Eu mesmo os expulsei da presença de Israel. Você, porém, distribuirá
essa terra a Israel, herança como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Como a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já havia recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhe tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale do ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, todas essas cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade e o território dos Jerusitas, Maacatitas e toda a região do monte do Hermon, e toda a Baçã até Salcá, isto é, o reino todo de Og e Baçã, e tinham reinado em Asperote até Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jerusitas, os maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. As tribos de Levi não dão herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são heranças dele, como já dissera. As tribos de Ruben, clã por clã, Moisés deu a seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro e todo o planalto, desde o Medeba até Esbom e todas as cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote, Baal, Bet, Baal, Meor, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibemá, Zerete, Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas de Pisga e Bet, Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés os tinha derrotado, bem como seus líderes medianitas, Evi, Requém, Zur, Ur, Rebá, aliados de Seom que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espadas Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e a metade do território do Amonita até Aroer, perto de Rabá, estendia-se desde o Ebon, do Esbom até Ramate, Mispa e Bet-Tonim, e desde o Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, os restantes do território de Seom, rei dos Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar do Quinerete. Essa região com suas cidades e povoados foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Baçã, todo o domínio de Og, rei de Baçã, todos os povos de Jair em Baçã, 60 cidades, metade de Gileade em Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas as tribos de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Vamos agora a Salmo 145, mais um salmo de cântico de louvor. Esse cântico também escrito, composto por Davi. Vamos à leitura? Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o teu poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras.
comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graça todas as criaturas, Senhor. Ó, e teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. E o teu reino é o reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos que caem e levanta todos que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá alimento no devido tempo. Abres as tuas mãos e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve os gritos por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o teu santo nome para todo o sempre. Vamos agora à leitura do profeta Jeremias. No capítulo 6, ele vai falar sobre Jerusalém sendo sitiada. Vamos à leitura? Jeremias, capítulo 6. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham sinal em Bet-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seu rebanho, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquem-me ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina, e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e destruam as rampas do cerco contra Jerusalém. Ó cidade de falsidade, ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição, é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça as minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusquem-se os remanescentes de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como se faz com que colhe as uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem me ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezíveis, e não encontram nelas motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já que não posso retê-la. Derrame-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois elas têm sido pegos com os maridos e as mulheres, e os velhos de idade bem avançadas, as casas deles têm sido entregues aos outros, e com seus campos as suas mulheres, quando eu estender as minhas mãos contra os que vivem nessa cidade, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, mas não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre eles o que caem e serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês dizem: não seguiremos. Coloquei sentinela entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês dizem: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observem, ó assembleia, o que acontecerá a eles? Ouçam, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante?
Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculo diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor: veja o exército, vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada. Desde os confins da terra, eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. O barulho que fazem é como um bramido do mar. Vem montado em seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la. Ó cidade de Sião, ouvimos o relato sobre eles, e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós. Dores como a de mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada, e há horror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponham veste de lamento, e revolva-se em cinza. Lamentam-se com um choro de amargura, como quem chora por um filho único. Pois subitamente o destruidor virá sobre nós, e eu designei para examinar de metais provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes e obstinados, propagadores de calúnia, e estão endurecidos como bronze e como ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados e são chamadas prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Vamos agora à nossa última leitura de hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 20. Aqui no capítulo 20 de Mateus, Jesus ele vai falar da parábola dos trabalhadores na vinha. Também Jesus novamente ele vai predizer vai falar sobre a sua morte e ressurreição, e também o pedido de uma mãe e 2 cegos que recuperaram a visão. Vamos a essa leitura? Mateus capítulo 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário por dia e mandou para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhe disse: vão trabalhar na vinha, eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou: por que vocês estiveram desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. E ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes salários, conforme os últimos contratados, terminando pelos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando os receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: este homem contratado por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e do calor do dia. Mas ele respondeu a cada um deles, diz: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que for contratado pelo último, o mesmo que dê a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido. O que quer? O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara no teu reino que estes meus 2 filhos se assentarão um à sua direita e outro à sua esquerda? Jesus lhe disse: você não sabe o que está pedindo. Podem vocês beberem o cálice que eu vou beber? Podemos, respondeu eles. Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os outros 2 irmãos. E Jesus os chamou e disse:
Vocês sabem o que os governantes da nação as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam à beira do caminho e, quando viram falar que Jesus estava passando, puseram a gritar-se: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou, perguntou-lhes: O que quer que eu faça por vocês? Eles responderam: Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e seguiam. Essa foi mais uma leitura nossa da leitura diária da leitura bíblica. Aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica, se assim Deus nos conceder e nos permitir. Até lá.